Graças a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Todos encontraram? Amém? Diz o seguinte: carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Feche teus olhos. Fale com o Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui para te adorar. E agora queremos ouvir a tua voz. Maravilhoso Senhor, vem falar conosco, vem falar com a tua igreja nessa noite. E me usa, ó Deus, conforme for da tua santa vontade. Me cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, para que eu possa transmitir a tua palavra como ela realmente é, verdadeira e santa. Pai bendito, que eu diminua e o Senhor cresça. Fica conosco, Espírito Santo. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Terça-feira passada, irmãos, eu falei para vocês a respeito da igreja de Éfeso, né? Lembram? Amém? Hoje, então, vamos falar um pouquinho a respeito da igreja de Esmirna. O que são essas igrejas? São 7 igrejas que o Senhor Jesus mandou recado para elas, através da vida do apóstolo João. Então, o apóstolo João escreveu tudo o que o Senhor mandou ele escrever e entregou para estas igrejas. E o que ele escreveu para aquelas igrejas daquela época, que era no início, né, da pregação do evangelho, na igreja primitiva, serve para nós hoje. Porque, como nós lemos ali, no finalzinho, o versículo 11 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então era para as igrejas daquela época e para as igrejas de hoje. Amém? Então vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Eu vou fazer assim então, né, essa série das igrejas do Apocalipse. Então terça-feira que vem eu vou estar falando sobre a igreja de Pérgamo, depois sobre a de Tiatira, de Sardes e até nós terminarmos então todas elas. Amém? Muito bem. Então vamos ver hoje a igreja de Esmirna. Olha só. Quando o Senhor mandou essa carta para a igreja de Esmirna, Esmirna na realidade é a única das igrejas que ainda existe hoje. As outras, né, são cidades em ruínas. Mas a igreja de Esmirna, ela ainda existe hoje. Ela fica na Turquia, ao norte de Éfeso. Então fica ao norte da igreja que nós falamos semana passada, que era a de Éfeso. E Esmirna, o nome na realidade, ela vem da palavra mirra, que significa cheiro suave, por causa das plantações de mirra que tinha no lugar. Só que também ela pode significar amargura, porque o sabor, quando a mirra encosta nos lábios, ela tem um sabor amargo. Então pode ser, né, o cheiro suave
ou amargura. E nessa cidade, então, tinha um grande mercado público de 3 andares. Ela era uma cidade próspera, uma cidade rica. Sofreu vários terremotos, mas sempre conseguia se reerguer. Estou passando isso para você, título de curiosidade, para você ter o conhecimento, né? E nessa cidade também haviam Jogos Olímpicos, onde os que estavam participando, então, dos Jogos, os atletas, né? Os vencedores recebiam coroas de ouro. E nessa cidade, então, tinha um pastor chamado de Policarpo. E esse pastor, o Policarpo, ele foi ordenado pelo próprio apóstolo João. Foi João quem escolheu esse homem, chamado Policarpo, e colocou ele como pastor nessa igreja de Esmirna. E o que nós vemos o Senhor Jesus falar aqui para Esmirna, veja só, na igreja de Éfeso, que nós falamos semana passada, Jesus chamou a atenção deles, deu um puxão de orelha. Para essa igreja aqui de Esmirna, Jesus não fez nenhuma crítica. Jesus só fez elogios. Então essa igreja aqui era a igreja que suportava o sofrimento. Era uma igreja que realmente servia o Senhor de coração. E o Senhor Jesus então elogiou essa igreja, a igreja de Esmirna, pelo seu sofrimento, e deu uma instrução para eles, para os membros então desta igreja. Quando a gente diz igreja, na realidade está falando dos membros, né? Das pessoas que faziam parte dessa igreja. Então Jesus deu uma instrução para eles. E essa instrução foi fidelidade até a morte. Como nós lemos ali, no versículo 10, finalzinho do versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando o Senhor Jesus falou isso aqui, Ele estava dizendo para o povo então desta igreja que, eu te falei agora há pouco que nessa cidade haviam Jogos Olímpicos e que os vencedores então recebiam coroas de ouro. E o Senhor Jesus falando para o povo então dessa igreja, para os irmãos desta igreja, Jesus disse o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus estava dizendo o seguinte: para aquele que for fiel a mim até o fim, a minha coroa, Jesus dizendo, é melhor, a coroa que eu tenho para dar para vocês é melhor que a coroa de ouro que os atletas recebem. Porque é a coroa da vida. O que significa isso? É um galardão, um prêmio que nós vamos receber quando já estivermos lá na glória com o Senhor. Quem que vai ganhar essa coroa? Quem que vai ganhar esse prêmio? Aquele que se for preciso, vai morrer pelo nome de Jesus. Vocês sabem que seguido eu falo isso aqui para vocês. Se for preciso, irmãos, morra pelo nome de Jesus. E eu orei ao Senhor, pedi para Ele me orientar o que era para eu pregar agora, já que eu tinha terminado, a série da crucificação. Eu estava em dúvida, Hoje ainda eu pensei, Senhor, o que é para eu pregar? E aí veio então que é para eu pregar sobre as igrejas. Por quê, irmãos? Porque veja só, nos nossos dias de hoje, a igreja em si, ela não está mais sofrendo por Jesus. Eu falo isso seguido também para vocês. E aí então eu senti de Deus de pregar sobre essas igrejas para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o que os primeiros irmãos, os irmãos da igreja primitiva sofreram por Jesus. E eles sofriam sem reclamar. E as igrejas de hoje, então, não estão mais sofrendo por Jesus. Estou falando da nossa realidade aqui no Brasil. Que sofrimento a igreja do Brasil tem? Nenhum. Temos crítica?
Temos, mas comparado com os países onde os irmãos estão morrendo pelo nome do Senhor, nós não somos perseguidos de maneira nenhuma, se formos fazer essa comparação. Tem perseguição no Brasil? Tem, mas de uma outra maneira, né? É uma maneira, vamos dizer assim, que tenta causar vergonha na pessoa por servir a Jesus, dizendo que cristão é coisa do passado, que crente é fanático. Então, esse tipo de perseguição. Mas se nessa perseguição aqui no Brasil já tem gente que reclama e que volta para trás porque diz assim: eu estou com vergonha de servir a Jesus porque os outros me criticam. Imagine se aqui no Brasil tivesse a perseguição que tem lá na Coreia do Norte para os cristãos. Quem será que estaria servindo a Jesus? Né? Então, que essa série que eu vou pregar aqui sirva para nós aprendermos a afirmar a nossa fé e, se for preciso, morrer por Jesus. Porque se nós morrermos pelo nome do Senhor, o Senhor nos deu essa promessa que Ele deu aqui para Esmirna também. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a coroa da vida, o prêmio que nós temos para receber na glória, é muito melhor do que qualquer coroa de ouro que nós possamos receber aqui nessa vida, de qualquer valor financeiro que nós possamos imaginar. Amém, irmãos? Então, veja só, o Senhor Jesus elogiou essa igreja porque eles sofriam e morriam mesmo por Jesus. E Ele disse: façam isso, fiquem fiel até a morte, vocês vão ganhar a coroa da vida. E Ele ainda fez uma outra promessa. Ele disse assim, no finalzinho do versículo 11, o último versículo que nós lemos: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Uma promessa que o Senhor fez para os irmãos daquela época, daquela igreja, e faz hoje também para nós. Então, o que é não sofrer o dano da segunda morte? O vencedor. Aquela pessoa que vencer, ou seja, que ficar firme na sua fé até o fim, que se for preciso morrer por Jesus, porque quando diz ali, ser fiel até a morte, não está dizendo para nós sermos fiéis até o dia da nossa morte. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo, que o Senhor Jesus falou aqui, foi justamente isso que eu falei agora há pouco. Ser fiel até a morte não é viver para Jesus até o último dia de vida, mas se for preciso morrer por Ele. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, ser fiel até a morte. Então, não é que, eu vou servir Jesus até o último dia da minha vida. É claro, todo cristão deve ter esse pensamento. Mas ser fiel até a morte é, se for preciso, morra por Jesus. Não negue Jesus, não volte atrás na tua fé. Deixe que os outros falem, deboche, riam de você. Deixe. O que importa é o que Deus pensa de você, não o que os outros pensam de você. As pessoas hoje em dia se preocupam muito com o que os outros pensam delas. Não se preocupe com isso. Se você está vivendo diante de Deus, dando um bom testemunho, é claro que se você está fazendo coisa errada, os outros vão falar de você mesmo, né? Mas se você está vivendo diante de Deus e estão falando mal de você por isso, deixa que falem. O importante é o que Deus fala de nós. Deus fala de nós todos os dias, irmãos. Sabiam disso? Quando o inimigo vai nos acusar diante de Deus, o Senhor Jesus fala de nós, nos defendendo, dando testemunho da nossa maneira de viver aqui na terra. O inimigo está lá, chega lá e diz: Senhor, porque o inimigo chama Deus de Senhor, ele sabe que Deus é Senhor. Ele chega lá e diz: está vendo o que o fulano de tal está fazendo? Aí o Senhor Jesus dá a palavra de testemunho. O que é isso? Ele fez isso, mas Ele me aceitou como Salvador. Ele foi lavado pelo meu sangue. Ele fez isso e aquilo de bom. E ali o Senhor vai falando de nós. Então o Senhor fala de nós.
Deixe que os outros falem o que quiserem, pensem o que quiserem de você. O importante é o que Deus pensa de você e fala de você. Amém? Então, por isso nós temos vitória, porque o Senhor Jesus fala de nós perante o Pai, nos defendendo das acusações do inimigo. Amém, irmãos? Então, veja só, continuando aqui então. A promessa que Jesus fez de nós, aquele que vencer, ou seja, aquele que ficar servindo ao Senhor verdadeiramente, não vai sofrer a segunda morte. Eu já expliquei aqui para vocês também o que é a segunda morte. Porque o ser humano passa, ou quem não tem Jesus, vai passar por 3 tipos de morte. Lembram como é que é? Primeiro, a morte física, que essa é para todo ser humano, né? A morte natural, a morte física, a morte do corpo. Tem a morte espiritual, que é a pessoa que está afastada de Deus, está viva, está trabalhando, está se alimentando, está caminhando, mas está afastado de Deus. Então está morto espiritualmente. E tem a morte eterna. A morte eterna vamos dizer assim, que é a extensão da morte espiritual. É a continuação da morte espiritual, porque a pessoa estava morta espiritualmente falando, né? Estava longe de Deus. Quando passar pela morte física, vai estar na morte eterna. Então, que situação triste para quem não tem Jesus. 3 tipos de morte: a física, a espiritual e a eterna. A eterna é o quê? Ir para o inferno e ficar separado de Deus para todo sempre. Então essa é a segunda morte. E Jesus disse: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por quê? O que nós cristãos, nós que servimos a Jesus verdadeiramente, podemos vir a passar é a morte física, e só. Mas aquele que estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, nem pela morte física vai passar. Amém? Por quê? Porque vamos ser transformados, glorificados e vamos subir sem conhecer a morte. Então as bênçãos de Deus são muito grandes para aquele que o serve verdadeiramente. Então olha só, não vamos sofrer nenhum tipo de morte daí se estivermos vivos no momento que Jesus vier arrebatar a igreja. E como eu digo sempre para vocês, eu acho que é nessa nossa geração aqui. Jesus está voltando, nós somos a geração da época do arrebatamento da igreja. Então nós não vamos passar por nenhum tipo de morte, a não ser, é claro, aquela pessoa é cristã, é salva, mas morreu antes do dia do arrebatamento, então passou só pela morte física. Não vai passar pela morte espiritual, porque enquanto estava vivo servia a Deus. Então não estava morto espiritualmente. Amém, irmãos? E não vai passar pela morte eterna, porque quem tem Jesus entra na vida eterna. Então não vai passar pela morte. Então o Senhor Jesus fez essa promessa aqui para a igreja de Esmirna e também para nós hoje. Então olha só, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Agora veja só, irmãos, vamos analisar um pouquinho como eram esses irmãos que congregavam nessa igreja de Esmirna. Como que eles eram? A cidade tinha condições financeiras, mas e os irmãos? Como será que eles eram? Olha só o que o Senhor Jesus diz ali no versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E entre parênteses está escrito: mas tu és rico. O que Jesus estava dizendo com isso aqui? Porque essas palavras, irmãos, são do próprio Senhor Jesus. Pedro só escreveu, quem falou foi Jesus. Então olha só, conheço a tua tribulação, ou seja, as tuas dificuldades, as tuas lutas, os teus problemas. Jesus conhece. E no versículo de cima, o versículo 8, na segunda parte do versículo 8, ele diz assim, ó: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Jesus.
Então ele tem autoridade para dizer que conhece a tribulação dos seus filhos, porque ele venceu até a morte. Ele esteve nessa vida, passou por problemas, passou por dificuldades também. Jesus teve problemas, vocês acham que tudo era muito maravilhoso? Não. Jesus foi tentado, ele enfrentou tentações igual que nós enfrentamos hoje. Por isso ele diz que ele nos entende e conhece as nossas tribulações. E por ele ter vencido até a morte, porque ele esteve morto e tornou a viver, ou seja, ele ressuscitou, ele pode dizer isso com autoridade. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ele estava dizendo para aquele povo: sei que vocês estão sendo perseguidos, sei que vocês têm problemas, e sei que vocês, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Por que Jesus disse isso aqui, conheço a tua pobreza? O povo da igreja de Esmirna, irmãos, eram muito pobres. Sabe por quê? Porque os bens deles tinham sido confiscados. O governo pegou todos os bens dos cristãos da época dessa igreja de Esmirna aqui. Então eles ficaram sem nada. Eles ficaram muito pobres, a ponto de Jesus dizer: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então, quando o Senhor Jesus disse isso aqui, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, Jesus estava novamente nos dando aquela informação que eu falo sempre para vocês, que riqueza não significa bênção, né? Riqueza não significa bênção. Você pode não ter nada no mundo, só a roupa do corpo, mas você é rico porque você tem Jesus. Amém? Entendido isso? Então, olha só, Jesus estava dizendo: conheço a tua tribulação. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque o Império Romano estava perseguindo e matando os cristãos daquela época, e principalmente os cristãos da igreja de Esmirna. Por quê? Porque eles viram que esses cristãos dessa igreja não davam importância para os bens materiais, que eles podiam tirar tudo como tiraram. Eles pegaram, confiscaram os bens deles. E mesmo assim, eles continuaram firmes na fé em Jesus. Porque o governo o romano dessa época era o imperador Diocleciano. Ele foi um imperador muito malvado, muito ruim. Praticamente todos os imperadores romanos foram, né? Mas o Diocleciano, ele se considerava um deus. E ele queria então que todos o adorassem como Deus e fizessem sacrifícios em homenagem a ele. Adorassem a sua estátua, adorassem a sua pessoa, fizessem sacrifícios. E quando os cristãos não faziam isso, ele perseguiu até a morte. E os cristãos da época realmente não faziam isso. Tiraram tudo deles, ficaram pobres, mas não negaram a fé em Jesus. E não adoraram Diocleciano como um Deus. Então, por isso Jesus estava dizendo: eu conheço a tribulação de vocês. Porque Jesus sabia que eles estavam sendo perseguidos pelo seu nome, pelo imperador Diocleciano. E esse Diocleciano, então, mandou matar a todos que não sacrificassem a ele, que não adorassem ele como um Deus. Como a pessoa sem a presença de Deus fica soberba, né? Ele se achava um Deus. E tem gente hoje que se acha tanto também na vida, que eu costumo brincar de vez em quando. Às vezes nós estamos conversando com o Felipe, eu digo assim: tem gente que, se fosse possível, estaria se colocando à disposição para assumir o cargo de Deus, concorrendo ao cargo de Deus. E tem gente assim hoje, que por um motivo ou outro se acha melhor do que os outros e quer ser o substituto de Deus, né?
Ah, pastora, mas tem isso? Claro que tem. Tem pessoa soberba no mundo, tem pessoa que só pensa em si mesmo. Então o mundo gira em torno do seu próprio umbigo, os outros que se ralem. O importante é ele estar bem. E Diocleciano era uma pessoa terrível, então ele perseguiu os cristãos da época. E Jesus disse, conheço a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que Jesus estava dizendo aqui? Que tinha no meio do povo aqueles que se diziam judeus, quer dizer, aqueles que se diziam servir a Deus, mas não serviam. E eram sinagoga de Satanás, ou seja, templo de Satanás. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós somos templo do Espírito Santo. E aqui Jesus estava dizendo que lá nessa cidade de Esmirna, tinham aqueles que eram templo de Satanás, sinagoga de Satanás. E isso tem hoje no nosso meio? Tem e muito, né? E muito. Ontem até lá na aula do ITQ nós ainda tocamos nesse assunto de líderes irresponsáveis que não servem a Deus e que estão levando milhares ao inferno, porque as pessoas seguem o seu líder, né? E se esse líder prega errado a palavra de Deus, esse povo que está seguindo acabará indo para o mesmo lugar que essa pessoa vai. Então veja só, aqui já tinha isso, hoje ainda tem e vai continuar até o tempo do fim. Então existem pessoas que são sinagogas de Satanás, são templo de Satanás, estão ali só para perturbar, só para incomodar, só para não deixar o outro seguir o caminho correto. É aquela palavra que Jesus disse, um cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco, e daí não vai ter quem os tire de lá, né? Então veja só, o Senhor Jesus disse isso, conheço a tua pobreza, conheço a tua tribulação. Então Jesus está dizendo isso para nós hoje também. Jesus conhece os problemas que você está passando, Jesus conhece os problemas que eu passo. Não pense que Jesus está lá no céu, alheio às coisas que acontecem aqui. Não. Ele conhece cada um de nós. Ah, pastora, mas é muita gente. Deus não vai estar se preocupando comigo, porque tem tanta gente no mundo para Deus se preocupar. Deus criou cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós vive e enfrenta, qual é a dificuldade, qual é o problema. Porque se tiver um cristão hoje, não estou nem falando do povo que não serve a Deus, do povo do mundo, estou falando do cristão. Se tiver um cristão hoje que não tem problema, aí é que está o problema, porque tem coisa errada, porque daí ele não está incomodando o diabo. Porque os nossos problemas, irmãos, é claro que tem casos e casos, tem problema que a pessoa mesmo cria, né? E daí joga a culpa no diabo. O diabo leva a culpa às vezes de coisa que ele não fez. Mas tem problemas sim que é causado pelo inimigo, porque você é um filho de Deus, porque você é um cristão, então você sempre vai ter problema com o diabo. Se você não tiver problema com o diabo, tem coisa errada na tua vida. Daí é porque você não está servindo a Deus direito. E o diabo está, deixe ele quieto, deixe, não está me incomodando, né? Ele pode dizer assim da pessoa. Mas se você tem problema e luta para enfrentar as dificuldades, para vencer as tentações que o inimigo coloca na tua vida, graças a Deus por isso. Porque é sinal que você está incomodando o diabo. E se você está incomodando o diabo, você está agradando a quem? A Deus. Né? Então, a mesma coisa vice-versa. Se você está agradando a Deus, você está incomodando o diabo. Amém, irmãos? Então Deus sabe os teus problemas, Deus sabe as tuas dificuldades, Ele sabia do povo da igreja de Esmirna e sabe os nossos também. E aqui Jesus diz assim, versículo 10, não temas as coisas que tem de sofrer. Nós também tem certas coisas hoje que nós temos que passar, tem certas dificuldades que nós precisamos passar. Porque as dificuldades nos fazem crescer diante de Deus. O sofrimento nos faz crescer. Então é importante. E tem certas coisas que nós precisamos passar.
Por exemplo, Jesus, ele não podia descer da cruz sem ter morrido. Entendido isso, irmãos? Não adiantaria nada Jesus ter sido pregado na cruz se ele não tivesse morrido na cruz. Primeiro ele precisava morrer na cruz, para depois ele ser retirado da cruz. Então é a mesma coisa na nossa vida. Tem coisas que nós precisamos passar, para que outras coisas venham a acontecer. Ficou claro isso? Amém? Então não reclame das tuas dificuldades. O Senhor está vendo e Ele vai te ajudar. E tem certas coisas que nós precisamos realmente passar para o nosso crescimento espiritual diante de Deus. E Jesus ainda diz assim, no mesmo versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que Jesus estava falando aqui para o povo de Esmirna? Ele estava dizendo assim, alguns de vós vão ser presos e mortos. E essa tribulação, esse sofrimento, vai durar 10 dias, 10 dias. Lá em Números 14:34 nos dá a entender que cada dia é um ano, né, nessa revelação. Então aqui quando Jesus disse que eles teriam uma tribulação de 10 dias, Jesus estava falando de uma tribulação de 10 anos. Por que Jesus fala assim, pastora? Até para a gente aprender mais a palavra, se esforçar mais, ler mais, ver onde é que está escrito tal coisa, mas se aqui diz dia, como é que lá diz anos? Então lá em Números tem a explicação de que na palavra do Senhor, muitas vezes quando se fala dias, está se falando de anos, né? Como também nas 70 semanas de Daniel é a mesma coisa, está falando de semanas de anos. Então a Bíblia, ela é muito clara, mas nós precisamos estudá-la, amém? Então olha só, tereis tribulação de 10 dias, então foram 10 anos de tribulação para esse povo de Esmirna, 10 anos, como assim? Foram os 10 anos que Diocleciano perseguiu a igreja de Esmirna, os cristãos daquela época, amém, irmãos? Entendido isso? Então olha só, e esses irmãos então, por esses 10 anos, eles sofreram muito na mão desse imperador, desse homem malvado, né? E cada vez que eles sofriam, irmãos, cada vez que um cristão morria, se levantava 2 no lugar dele. Tem uma frase importante que diz assim, agora eu não me lembro o nome do homem que falou. Eu cito ele sempre e agora me fugiu. Mas ele disse assim, era um cristão da igreja primitiva. Ele disse assim, que a semente da igreja era o sangue dos mártires. Cada cristão que morria, levantava 2 no lugar. Tanto que eles, os governos da época, os romanos, eles diziam que cristianismo era uma praga, porque não conseguia matar. Matava 1, aparecia 2. Matava 2, aparecia 4. Matava 4, aparecia 8. E assim ia, né? E hoje o que é que a gente veja? Aqui, principalmente aqui no Brasil. A gente vê muitos cristãos nominais, que se dizem cristãos, mas que se for para morrer pelo nome de Jesus mesmo, tchau. Se aparecer um sofrimentozinho, eu não quero mais. Jesus disse que eu ia ser feliz, por que agora eu estou sofrendo? Mas Jesus nunca prometeu um mar de rosas, não é verdade? Então olha só, eles sofreram muito na mão desse imperador, mas nunca negaram a sua fé, nunca negaram. E hoje a gente pode ver, né, nesses países como Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Iraque, Irã, Síria, todos esses países que têm perseguição aos cristãos, eles matam aqueles que falam do nome de Jesus. E esses que estão nesses países, a Coreia do Norte é o que mais persegue os cristãos. É claro que esses outros também, né? Mas a Coreia do Norte é
o topo dos países de perseguição aos cristãos. E esses cristãos que moram nesses países estão firmes. É o mesmo caso da igreja no início. Lá da igreja de Esmirna, matava um, aparecia dois. E hoje nesses países é assim. Por quê? Porque o povo que passa por uma perseguição realmente é cristão. Ou aquele que não é, cai fora logo, né? Mas aquele que realmente serve a Jesus, ao invés de sair da presença de Jesus, a sua fé fica mais firme, mais forte. Então os cristãos, muitos estão morrendo. Eu estava hoje olhando uns dados a respeito da perseguição dos cristãos, e nesse site que eu olhei dizia o seguinte, que cerca de 20 cristãos são mortos por dia nesses países. Por dia, irmãos, tá? Não é por mês, é por dia, 20 por dia. E isso é um dado já um pouquinho antigo, então imagine hoje como é que está. 215 milhões de pessoas cristãs são perseguidas no mundo. Como é que essas pessoas resistem? Só pela graça de Deus e pela sua fé em Jesus. Porque realmente se converteram, não se convenceram, como tem muitos no Brasil que se convencem e não se convertem, né? E dizia lá nessa informação que 7.300 mártires, ou seja, 7.300 cristãos morrem por ano pelo nome de Jesus. Por ano. E eu acredito que esse número aqui é maior, porque não pode se contar tudo, né? Nem todas as mortes que os governos fazem é contabilizado nessas pesquisas. Então, provavelmente, muito mais do que isso aqui. E eles estão lá firmes, como estavam o povo da igreja de Esmirna. Firmes, firmes, na presença do Senhor. E eu sempre trago, então, para a nossa realidade, né? Aqui no Brasil, meus amados, se levantar uma perseguição assim, de matar quem falar de Jesus, de matar quem não negar a Jesus, nós vamos ver muitos que têm só roupa de cristão, vão fugir, vão sumir das igrejas. E só vai permanecer aquele que realmente for fiel a Deus. E a tribulação é bíblica? Claro que é. É importante? É. Porque é numa tribulação que se vê quem realmente serve a Jesus. Fora da tribulação é tão fácil. Olha só, nesses países eles fazem cultos escondidos. E quando são achados, são mortos na hora. Nós aqui temos todo o conforto, vocês estão aí sentadinhos, daqui uns dias vão estar sentadinhos em umas cadeiras mais chique, né? Mas olha só, nós temos todo o conforto nas igrejas brasileiras, nós temos toda a liberdade, e as pessoas não valorizam. Na China, eu vi um vídeo de pessoas que estavam disputando uma Bíblia. Chegou uma caixa de Bíblia em determinado lugar lá, e tinha muitas pessoas tentando pegar uma Bíblia. Nós aqui podemos ter várias, mas nem todos leem essas várias que tem. Não é assim? E as pessoas lá, eles pegam a folha da Bíblia, agora vou usar a minha aqui que está rasgadinha, mas eles fazem isso, eles pegam uma folha e vão passando de pessoa para pessoa. Quando a pessoa está com essa folha, ela decora tudo que está escrito ali. E depois entrega para o outro decorar, para o outro ler. Esse é o valor que eles dão para a palavra de Deus. Porque eles têm sede, eles têm fome. E nós aqui temos alimento de sobra, estou falando de alimento espiritual, temos alimento de sobra, porque podemos ler a palavra a hora que quisermos, e muitas vezes não lemos. Não é assim, irmãos? Não é verdade? Então nós temos, eu até falei aqui
Foi num culto de missões que a irmã Nice estava para a convenção, parece, que o Felipe fez, e depois eu fiz um comentário, que quem deveria orar não seria nós orarmos por eles perseguidos, mas eles orarem por nós, para nos tirarem dessa zona de conforto que o povo brasileiro que serve a Jesus está. Aí quando aparece de repente uma notícia no YouTube que vão fazer determinada coisa contra as igrejas, o povo fica doido. Mas não se lembra que nós não somos desse mundo, que nós somos apenas peregrinos aqui, e que eles vão nos perseguir sim, e que vai chegar o momento dessa perseguição aqui no Brasil. Então veja só, eles é que deveriam orar por nós, porque eles estão diante de Deus corretamente. E nós? Sentadinhos com o nosso tempo disponível para vir para o culto, sem precisar sair na rua se escondendo, sem precisar esconder a Bíblia lá dentro de uma caixa, embaixo da cama ou em qualquer outro lugar bem escondido, porque se achar vai ser preso, vai ser morto, que é o que eles fazem. Mas nós estamos no conforto. Ah, pastora, mas então você quer a perseguição? Não é que eu queira a perseguição, irmãos. Mas eu estou dizendo que nós temos que valorizar a liberdade que nós temos e aproveitar essa liberdade para falar de Jesus para as outras pessoas. Para dizer, para pregar, para anunciar que Jesus salva. E não para falar que Jesus quer deixar você rico. Jesus não veio para te deixar rico, é a frase que eu falo sempre, Jesus veio para salvar a tua alma. Você pode ser o mais pobre, como os irmãos da igreja de Esmirna. Tiraram tudo deles, tomaram tudo, mas eles não negaram a fé, ficaram mais firmes ainda com Jesus. Amém? Então vamos ter a gratidão a Deus pela liberdade que nós temos e porque nós ainda podemos falar de Jesus. Porque nos outros países eles não têm isso. E as pessoas aqui então, por ter muita liberdade, reclamam das igrejas, reclamam dos cultos, reclamam dos pastores, reclamam, porque nunca sofreram pelo nome de Jesus. Tem um sofrimentozinho passageiro, uma luta pessoal, mas aí a luta é pessoal, é o problema pessoal da pessoa. Mas perseguido por ser cristão aqui no Brasil nós não somos ainda. Se chegar esse momento, meu irmão, nós temos que ficar firmes. Mesmo que nós não tenhamos o que pôr na boca para comer. Se nós não tivermos nada, tudo nos for tomado, como foi aqui no caso do povo de Esmirna, temos que continuar servindo a Jesus. Você é capaz disso? Amém? Ah, pastora, mas a hora que o estômago roncar, daí é diferente. É, realmente. Daí é que vai se ver quem realmente é de Cristo e quem não é. Né? Oi, a pastora com as mensagens pessimistas dela, né? É o que a Bíblia fala. Então, voltamos aqui então para a igreja de Esmirna. E olha só, quero te contar, e daí já vou estar encerrando, a história do Policarpo, o pastor da igreja de Esmirna, que foi ordenado pelo próprio apóstolo João. O Policarpo, ele foi preso por causa do nome de Jesus e foi morto. Eu vou ler aqui agora para você, por favor não cochile, mas é uma história muito interessante. Eu vou ler para eu não esquecer nenhum dado aqui, tá? Policarpo, Esmirna, ano 168. Depois de Cristo. Os soldados levaram Policarpo para a arena e colocaram-no diante do procônsul romano. Policarpo era o conhecido líder da igreja na cidade de Esmirna e também o último elo vivo com os 12 apóstolos, pois tinha sido discípulo de João. Então, esse pastor Policarpo da cidade de Esmirna, da igreja de Esmirna, ele tinha sido discípulo do apóstolo João, ou seja, ele tinha conhecido Jesus, ele tinha aprendido a palavra através de João. Assim que a multidão soube que era o famoso bispo que estava para morrer na arena, começou a gritar:
O procônsul tentou induzir Policarpo a negar Jesus, dizendo: jure fidelidade a César. Faça o juramento e eu o libertarei imediatamente, mas também amaldiçoe Cristo. Então, entendendo, irmãos? Ele foi levado até o procônsul, ou seja, o líder daquele lugar. E esse homem falou: se você jurar fidelidade a César, ou seja, ao governo romano, eu te liberto, mas você não pode só jurar fidelidade, você tem que amaldiçoar o nome de Jesus. Será que um cristão verdadeiro consegue amaldiçoar o nome do seu Senhor? Não, né? O idoso cristão respondeu, Policarpo já era um senhor, um velhinho, né? Tenho servido ao Senhor Jesus Cristo por 86 anos, ele falou. E ele nunca me fez mal. Como poderia amaldiçoar meu rei que me salvou? Foi a resposta de Policarpo para o procônsul. O procônsul então ameaçou: há animais selvagens o aguardando. Lançarei você como presa se não mudar de opinião. Que venham os animais, ele falou, pois não mudarei meu propósito. Se os animais selvagens não o assustam, então vou mandar queimá-lo, disse o procônsul. Com toda a ousadia, Policarpo declarou: o Senhor me ameaça com fogo que queimará por 1 hora, mas que depois será apagado. Entretanto, o Senhor não conhece o fogo da ira de Deus, que está preparado para o tormento eterno de todos os ímpios. Por que a demora? Traga os animais, o fogo ou o que o Senhor quiser, nunca me forçará a negar meu Cristo, meu Senhor e Salvador. Ao perceber que Policarpo não voltaria atrás em sua decisão, o procônsul ordenou que o porta-voz anunciasse 3 vezes no meio do estádio a acusação: Policarpo se declara cristão. Ao ouvir isso, todos na arena gritaram furiosos, dizendo que Policarpo deveria ser queimado vivo. Quando foram pregá-lo na estaca, ele disse: deixe-me como estou. Aquele que me dá forças para enfrentar o fogo, também me manterá firme no meio das chamas. Olha o que Policarpo falou. Os soldados iam pregar ele, né? Numa estaca, num pedaço de pau ali para pôr fogo e ele ser queimado. E ele disse: não precisa me pregar, eu não vou fugir daqui. Meu prazer é morrer por Jesus. Então ele não ia fugir. E aí, eles concordaram e simplesmente amarraram as mãos dele. Em sua oração final, Policarpo disse: Pai, obrigado por chamar-me para experimentar o que estou vivendo neste dia e nesta hora, e por achar-me digno de ser contado como um dos santos mártires. Amém. Essa foi a oração dele. Assim que pronunciou a última palavra, os guardas acenderam o fogo. Olha só, irmãos, agora preste bem atenção o que é ser fiel a Jesus. Olha o que aconteceu com Policarpo. Aonde que eu parei? Assim que pronunciou a última palavra, os guardas acenderam o fogo. As chamas rapidamente envolveram todo o corpo de Policarpo, mas por um milagre elas não o queimaram. Olha só, se não é milagre de Deus, se não é a recompensa de Deus para quem serve Ele de coração? Não o queimaram. O que assistiam disseram boquiabertos. Os que assistiam disseram boquiabertos: ele está no meio do fogo, mas sua carne brilha como ouro ou prata refinada na fornalha. E um forte perfume, um doce aroma ou incenso envolve-nos a todos. Olha só, colocaram fogo no corpo de Policarpo, as chamas não queimaram ele e ainda exalou um perfume suave, ou seja, um cheiro de sacrifício agradável a Deus, né? Como era realizado
No Antigo Testamento, o incenso queimado, né? Cheiro agradável diante de Deus. E como o fogo não feria Policarpo, o executor recebeu ordens para matá-lo à espada. Assim que o soldado o atravessou, uma quantidade muito grande de sangue fluiu do ferimento e apagou o fogo. Não foi uma morte muito bonita? Ai, pastora, bonita todo esse sofrimento, mas ele morreu por Jesus. Tanto que Deus não permitiu que ele sofresse as queimaduras, né? O fogo não queimou. E saiu um cheiro suave, quer dizer, aquele sacrifício, aquela adoração de Policarpo estava chegando diante de Deus como cheiro suave. Porque ele disse, mas podem me queimar, ou podem me jogar para os animais ferozes. Rápido, porque eu quero estar logo com o meu Jesus. E aí tiveram que matá-lo à espada, porque ele não morreu queimado. Então essa é a recompensa daqueles que realmente morrem por Jesus. Se for preciso, meus irmãos, vamos morrer por Jesus. Mas não vamos negar o nosso mestre, porque ele morreu por nós. Ele foi o único que morreu por nós. Ou mais alguém morreu para salvar a tua alma? Ninguém, né? Ninguém. Muitos homens da história morreram, mas nenhum deles puderam salvar a nossa alma. Só Jesus, porque ele nunca pecou e o sangue perfeito dele nos livrou do inferno. Então, se for preciso, faça como os irmãos de Esmirna. A igreja de hoje precisa disso, irmãos. Ser fiel até o fim para ganhar a coroa da vida. E não ser fiel para ficar rico. Não ser fiel para receber a bênção que eu quero. Não ser fiel para ter dinheiro no banco. Mas ser fiel até o fim para receber a coroa da vida e não passar pela morte eterna. Amém, irmãos? Graças a Deus. Ficou entendido então?